Esquadrão Pelicano é responsável pelas missões de busca e resgate feitas pela Força Aérea Brasileira em todo o território nacional. Em seus mais de 50 anos de vida, muitas foram as missões realizadas. Nessa que você vai ver agora, 4 vidas foram salvas num dramático resgate. Bom, as crianças elas estavam realmente precisando de transporte, né, de UTI, mas estavam assim, parcialmente estáveis, estavam estabilizadas, é um termo que a gente usa, um termo médico. Chegando lá na decolagem, tudo já estava tudo certo, que a gente ia para Brasnorte, a empresa já tinha sido comunicada que a gente ia para Brasnorte, né? O piloto ele ligou pro Sérgio, que era o dono do avião. E nessa ligação, o Sérgio informou para ele que não era para ele ir para Brasnorte, que ele ia ter um voo cedo no outro dia e que em Sinop estava com tempo claro, né, sem ventos e sem chuvas, que ele podia vir tranquilo, que ele ia iluminar a pista e ia estar esperando a gente no aeroporto. O voo foi todo tranquilo, até a chegada em Sinop. A hora que a gente estava chegando em Sinop, a gente se deparou com um céu com bastante fumaça, né, sem visual, e que fez com que o piloto ficasse um pouco estressado, né? Eu não sei se por falta de altímetro ou alguma coisa, algum equipamento, ele não tinha muito parâmetro, acho que da altitude que ele estava. E aí a gente passou do lado de um silo, o piloto, o enfermeiro Wagner, até, né, conversou comigo e falou assim: doutor Euler, olha só o silo. Eu olhei para baixo, estava perto demais. Aí eu falei para o Maciel, Maciel, tá muito perto, Maciel. Muito baixo. Aí ele falou: se eu não voar nessa altura, eu não enxergo. Que na altura que ele estava muito difícil a visualização. E aí passou uns 2 minutos, a gente colidiu com uma árvore, a copa de uma árvore. E aí com o impacto a gente caiu. Na verdade, eu estava angustiado desde a decolagem, porque eu não queria ir para Sinop. Eu estava já receoso de fazer essa viagem desde o início. Primeiro que o voo não era um voo que seria homologado, vamos dizer, né? Porque não era um transporte ideal para se fazer com 2 RNs. Segundo, que foi uma coisa imposta, não foi uma decisão minha, né? E terceiro, que eu queria fazer esse voo para Brasnorte, né, que era a cidade onde o piloto me garantiu segurança. E de repente ele decide, por conta própria, ele e o dono do avião, de arriscar nossas vidas indo para Sinop, né? Então eu sou muito sistemático nas minhas coisas. Eu acho que as coisas, quando não são planejadas, elas não terminam bem. Então não deu outra e a gente acabou colidindo tudo e teve vítimas, né? Uma das vítimas foi o próprio piloto e a outra vítima foi uma das crianças que eu estava transportando, que isso daí me acompanha todos os dias da minha vida, que era uma missão que eu tinha de resgatar essas crianças e trazê-las vivas para cá, de tentar ajudar elas. E de alguma forma eu não sei se eu acabei prejudicando o caminho dessas 2 crianças. Até hoje eu não sei se eu não tivesse feito o transporte, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse aceitado, né? Isso daí ninguém vai me responder, né? Se a situação seria diferente, se elas estariam vivas
apesar de não ter sido feito o transplante. Foi muito rápido, né? Eu me lembro da gente batendo na copa da árvore e a hélice, o motor parando, aquele barulho, um barulho de sirene, e aí uma luz vermelha e a gente já caindo. E uma sensação de como se fosse uma montanha-russa sem subir no final. É uma coisa assustadora. Todo esse momento eu me mantive lúcido, não fiquei desacordado nem um segundo. Tinha na minha cabeça que avião quando cai explode, né? Dos filmes, de tudo, né? Que a gente tinha que eu tinha na minha mente, que eu tinha que tirar todo mundo dali. E aí a porta estava emperrada com os galhos, com um monte de coisa que a gente foi arrastando, né? Durante a queda. E eu não conseguia empurrar a porta para fora. O enfermeiro Wagner tentando me ajudar também, eu não consegui. Aí ele falou: Euler, você vai ter que pular porque você é menor do que eu. Eu não sei de onde que eu tirei força naquela hora, por isso que eu acredito muito em Deus. E eu sou destro e com um soco de esquerda eu consegui arrebentar o vidro daquele avião Corisco. Pulei a janela, abri a porta, tirei todo mundo de dentro e só depois que eu fui dar conta que eu também estava lesionado. Tive uma dor nas costas assim, alucinante. E depois que eu já tinha conseguido colocar todo mundo para fora, deitei na asa do avião, que vi que estava seguro. E aí eu comecei a sentir meus pés formigarem. Começou o formigamento e logo depois eu não senti mais nada nas pernas. E aí que veio, de fato, assim, o pavor, né? O pânico. O enfermeiro, ele fraturou o tornozelo e fraturou também uma coluna, uma vértebra da coluna chamada L1, né? Que é a primeira vértebra lombar, né? Eu fraturei 3 vértebras, T11, T12 e L1. Fraturei o externo e luxei o cóccix. A mãe, ela fraturou a pelve, a bacia, né? E o piloto Maciel, infelizmente, ele teve um trauma mais grave. Ele fraturou C5 e C6, que são as 2 cervicais, que, né, não tem como sobreviver. Sim. Só que com a colisão, a incubadora não existia mais, né? Ela foi toda estraçalhada com a queda. A outra criança, ao amanhecer, né, eu fui procurar ela também, só que ela já estava morta. O celular, na época, naquela região, não tinha muito sinal. Consegui pegar, né, o celular, olhava para o celular, nada, sem sinal, fora de serviço. E aí foi quando eu olhei pro céu e falei assim: meu Deus, me ajuda, senão todo mundo aqui vai morrer. Eu retornei meu olhar pro visor do celular, sinal cheio. E aí foi quando eu consegui fazer as ligações. Fiz a ligação primeiro para minha mãe. Ela não conseguiu atender, ela não atendeu o telefone. Liguei para minha ex-namorada. E aí ela atendeu o telefone, eu passei o recado, tentei passar os mínimos detalhes da localização, tudo. E aí consegui ligar lá na Help Vida, onde era a empresa em que a gente trabalhava. E liguei no 190. Foram as ligações que eu consegui fazer. Depois que eu terminei essas ligações, consegui passar os detalhes de posicionamento, tudo. Acabou o sinal e eu tentando ligação até o outro dia. Não foi por falta de bateria e não consegui mais nada de ligação, nenhuma ligação. As ligações ajudaram a conduzir os pelicanos para o local da queda. Um bandeirante decolou de Manaus, onde realizava treinamento.
e um helicóptero saiu de cachimbo. O bandeirante viajou a noite toda para chegar à provável região da queda. Para os sobreviventes, a escuridão trouxe ainda mais angústia e a noite foi bastante difícil. Foi em claro, assim, eu via o pessoal procurando a gente de longe, via aqueles, né, só a luz, né, das lanternas ou dos faróis, eu não sei ao certo. Bem de longe eu tentava fazer barulho na asa do avião, tirei o cinto, né, bati com a fivela na asa para fazer barulho. Uma para espantar os bichos que estavam morrendo de medo também. E outra para tentar sinalizar, ver se eles conseguiam escutar a gente. E aí, até chegar no outro dia, um sol de lascar, né? Muito sol mesmo, a gente sem água, sem nada de mantimento, né? Eu ainda minhas pernas dormentes. Na noite eu, né, chegava a beliscar minha perna e não sentia nada. E aí no outro dia eu já comecei a sentir de novo meus pés, consegui mexer meus pés e tal. E aí eu vi aquela criança chorando de fome, né? Um recém-nascido de poucos dias, né? Menos de 30 dias, chorando de fome, brigando para viver, né? Eu ali baita do marmanjo, tendo todo o conhecimento para poder ajudar essa criança e limitado. Eu fui e falei, não, vou tentar, seja o que Deus quiser. E eu me arrastei, né, até a criança, passei uma sonda, a gente chama de sonda nasogástrica, e ordenhava a mãe, né, com leite materno, e passava via sonda para tentar alimentar essa criança. Bom, quando começou aquele sol escaldante, né, e nenhuma movimentação aérea, não tinha escutado nenhum barulho de avião, nada. E eu já comecei já a movimentar as pernas, tudo. E tentei buscar água, porque ali a vegetação dali era uma vegetação que eu sabia que tinha manancial d'água ali perto, pela própria formação do exército e tal, né? Que a gente estágio encerrado e tal, mas eu não sabia aonde, não sabia nem a direção, nada, não escutava barulho, não sentia cheiro, não sentia nada. E aí eu tentei me arrastar para buscar água. Me arrastei mais ou menos uns 300 metros, mas no sentido contrário da água. O sofrimento daquelas pessoas perdidas na mata é difícil de ser mensurado. Seus ferimentos se agravavam e as chances de sobreviver começavam a diminuir drasticamente. Se o resgate não chegasse logo, a vida, principalmente do bebê que sobreviveu à queda, estava seriamente ameaçada. Até pela minha formação dentro do exército, né, a gente sabia que existia o serviço de resgate, né, aéreo, mas eu na hora eu não sabia se ia haver tempo, se dava tempo, né, de acionar vocês e ir até lá, né. O que o Dr. Euler não sabia é que a equipe dos pelicanos já estava voando à procura deles e que o resgate era apenas uma questão de tempo. Embora toda essa situação adversa, eu em nenhum momento eu pensei, eu vou morrer, chegou minha hora, alguma coisa desse tipo, né? A única coisa que eu pensava é que eu tinha que salvar aquelas pessoas e que vocês estavam chegando, que o resgate estava chegando, né? E realmente aquela expressão que a esperança é a última que morre, né, é real. É a hora que você tá lá na hora, você tem que se apegar a alguma coisa, senão você entra em pânico. E aí eu fui para dentro do avião para tentar, coloquei todo mundo dentro do avião, de volta, menos o enfermeiro, que o enfermeiro estava na sombra, para fugir um pouco do sol para evitar a desidratação.
Enquanto isso, nos céus, a equipe de olhos treinados examinava cada pedaço da região. Foi quando eu escutei o barulho do avião que vocês estavam ouvindo. O avistamento foi feito pelo sargento Albernaz, um dos tripulantes do Bandeirante. Alvo avistado às 10 horas. Passo de uma árvore, eu acho que é o avião. Ok, curva à esquerda. Um avião cinza da Força Aérea Brasileira. E aí eu falei, pronto, agora só falta eles não verem. E aí foi quando eu acenei pro Tenente Jordão, né, com uma camiseta vermelha, que foi providencial. O desespero foi diminuindo. A equipe voltou até Sinop, onde o helicóptero já estava pronto para o resgate. Os 2 homens do Esquadrão Pelicano, sargentos Gildoberto e Fonseca, passaram a integrar a equipe e partiram para o local do acidente. Começava agora o delicado trabalho de trazer aquelas pessoas de volta. A região que do alto parecia coberta por uma vegetação rasteira tinha na realidade muitas árvores caídas, impedindo o pouso do helicóptero. Os militares tiveram que saltar de cerca de 3 metros de altura e demoraram mais de 30 minutos para percorrer pouco mais de 100 metros até chegar aos sobreviventes. O trabalho de resgate começou rápido. Imobilizaram as vítimas da melhor forma possível, com a ajuda de bombeiros que chegaram ao local da queda por terra. E a mata tem mesmo muitos perigos escondidos. O grupo foi atacado por um enxame de marimbondos. Os 2 homens de resgate da Força Aérea, sargentos Gildoberto e Fonseca, permaneceram no local com o intuito de proteger os sobreviventes. Cada um levou mais de 50 ferroadas, provocando, além de muita dor, reações alérgicas, o que poderia até ter levado à morte. Gildoberto foi o que mais sentiu, tendo inclusive que ser atendido no local. Precisando chegar a um hospital, acabou ficando na mata, já que o helicóptero não podia levar a todos e a prioridade era transportar os sobreviventes. Somente horas mais tarde é que pôde finalmente chegar a um hospital e ser atendido adequadamente. Fazia muito tempo que eu não acreditava em super-herói, viu? Mas assim, eu acho que é igual aquela sensação de criança quando a gente tá assistindo o filme e aí quando você vê que tudo tá perdido, chega a pessoa certa no lugar certo para resolver tudo. E o que eu mais, assim, sabe, o que eu mais estava pedindo naquela hora era um gole de água, sem brincadeira nenhuma. E assim, o que vocês me deram foi muito mais do que isso, né? Vocês me devolveram toda a segurança, todo o conforto, vamos dizer assim, de estar sendo cuidado por vocês, né? Eu não me lembro o nome do sargento, um sargento Moreno, que me colocou dentro do helicóptero, e aí eu não tinha me identificado como um militar nem nada. E aí ele falou assim: tenente, viajamos a noite inteira para buscar o senhor aqui vivo. Missão cumprida, tenente. Isso daí não tem pagamento, assim, sabe? Que eu desmoronei na hora ali, não teve jeito, rolou lágrimas e a emoção tomou conta ali mesmo na hora. Que foi uma, sabe, eu não sei nem como explicar. É uma sensação de gratidão sem você ter feito nada em troca que é inexplicável, não tem dimensão
com palavras para a gente demonstrar tudo isso. Eu só devo a vocês muita gratidão, agradecimento mesmo, né? Eu agradeço a vocês todo segundo da minha vida, vocês e a Deus, porque se não fossem vocês enviados por Deus, a gente não estaria aqui hoje, com certeza não estaria. No fim da missão, os integrantes da equipe de resgate contavam com mais de 30 horas de trabalhos ininterruptos. Exaustos, com marcas das ferroadas dos marimbondos, mas com a certeza do dever cumprido e de ter mais uma vez honrado o lema dos pelicanos, traduzido na frase: para que outros possam viver.